Vamos analisar esse empate em 1-1 com Curitiba. Olha, dessa vez, um empate muito justo, mas o Vasco deixou de ganhar. Não foi diferente do resultado, por exemplo, contra o... A gente não pode nem reclamar da arbitragem. Contra o Cruzeiro, a gente pode reclamar daqueles 10 minutos de acréscimo, mas hoje não. Vamos falar sobre isso. Matheus França. Desde o Campeonato Carioca, eu falo para vocês que se eu fosse o Pedrinho, teria falado, ligado para me fugiu até o nome do time inglês que ele pertence, que pertencia ao John Texton, né? Me fugiu qual era o nome mesmo. Me fugiu, estou tão nervoso que me fugiu o nome desse time inglês que eu teria ligado para Crystal Palace. Teria ligado para eles, falado, estou devolvendo esse perna de pau. E para ter certeza que ele voltou para aí, eu só saio do aeroporto quando eu vejo o avião indo para aí. Por quê? O empresário dele deve ser muito bom. Vou falar, inclusive, desse empresário que é um pássaro da diretoria. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo, boa noite com a educação para vocês, porque esse time pensou pequeno hoje. Pensou como um time que estava se beliscando porque estava ganhando fora de casa. Recuou tanto, pediu tanto para levar o empate que conseguiu nos acréscimos. Bom, 1-1. O gol do Curitiba, a gente vai ter que esperar a súmula do árbitro para ver que ele vai atribuir o gol, né? Porque na imagem que eu vi na TV pareceu de ser uma lança alvina contra. Mas pode ser que ele dê para o Jonathan, que disputou a bola com a lança alvina, e os árbitros hoje o que vale não é mais a atenção, né? Porque o gol no último jogo contra o Grêmio, o Cuiabano chutou explicitamente, mas o árbitro atribuiu ao Thiago Mendes, porque a bola deu um pequeno desvio, deu um gol ao Thiago Mendes. Então, vamos ver na súmula quem vai atribuir o gol do Jonathan, mas do Vasco foi do Tchê. E o primeiro tempo, que começou nos 10 primeiros minutos, uma cara de 0-0 que ninguém tomava iniciativa. A partir dos 15, 16 minutos, o Vasco começou a perceber que o Curitiba não era um bicho-papão, começou a tomar maior iniciativa e tinha dado pelos 3 grandes sustos ao Coxa Branca. Quando aos 23 minutos abriu o placar numa tabelinha entre o PH e o Tchê, que chutou rasteiro no canto esquerdo do Pedro Rangel, abriu no placar. Veja o Vasco aproveitar, que geralmente quando um time leva gol, um time principalmente da casa leva gol, ele costuma sentir. O Vasco poderia ter dado um choque psicológico, né, no Curitiba. Não. Já fiz o gol, vou recordar. O Vasco tem essa mania. Já há bastante tempo. O Fernando Diniz já tinha essa mania, o Fábio Carelli já tinha essa mania, e continua com o Renato Gaúcho, né? Faz gol, recua, e o Curitiba
começou a gostar do jogo, só que o time do Curitiba é um time extremamente limitado. O Vasco é um time que tem suas limitações, mas o Curitiba é mais limitado que o do Vasco. É um time que vai brigar para não cair, né? Embora na tabela de classificação os dois estão juntos, né? O Vasco tivesse vencido, teria passado inclusive o Curitiba. E o Curitiba pecava nas suas próprias limitações. Ainda assim, teve uma bola que agora me fugiu quem foi o que chutou, o Léo Jardim espalmou, a bola bateu no travessão, na sobra, cara a cara, com o Léo Jardim caído. A torcida do Curitiba já estava comemorando o gol, mas o atacante isolou. Daí eu falei, vamos vencer o jogo, vamos. Isso aí foi sorte de vencedor, mas o Vasco brincou com a sorte, né? Até que a sorte desistiu do Vasco, já nos acréscimos, depois de um bate-rebate na área, a disputa do Wallace Savina com o Jonathan, a bola entrou. Enfim, mas o Vasco pediu para levar gols nas redes sociais. Eu falei, o Vasco estava pedindo, estava chamando seu rival para a sua própria área e acabou sendo castigado, merecidamente castigado. Podem vir estirar, você é o... Vamos dizer que eu sou opositor ao Pedrinho, eu critico o Pedrinho, não vou continuar criticando. Quando ele merece ser criticado, o que mais? Que eu trabalho para a 7, que eu sou oriquista, podem falar à vontade. Mas o Vasco jogou e se retraiu. Acabou, merecendo sim levar um empate. E para piorar, o Renato fez substituições muito equivocadas. Principalmente num jogador chamado Matheus França. Eu sei que quando ele surgiu no futebol profissional, do rival da Gávea, ele cria do rival da Gávea, não estou especulando que ele está mal no Vasco por ter sido cria no Flamengo, até porque teve muitos outros jogadores que são cria do Flamengo e foram também ídolos do Vasco. Tita, Bebeto, assim como tem jogadores que foram cria do Vasco, que também viraram depois ídolo do Flamengo, o Romário. Então, enfim, no futebol profissional, o jogador tem que ser profissional, um cara talentoso, vai se destacar em qualquer clube que ele vai vestir a camisa. E o Matheus França nunca, no próprio Flamengo, quando ele era tido como na base uma futura estrela, ele não conseguiu performar que dissesse que ele seria uma estrela. No Crystal Palace também não. E o Vasco. Mas ele deve ter ter um empresário que hoje é muito parceiro da diretoria, que é o Matheus Braga. Inclusive tem coleguinhas aí, quando vai criticar o Matheus França, pede desculpa ao Matheus Braga. Já pensou se isso vira moda? Para você criticar alguém que não anda em boa fase, você tem que pedir desculpa ao empresário do jogador? Já pensou, por exemplo, o Neymar, que está brigando contra si, né? Contra o tempo? Tem coleguinha aí da TV Globo que briga, inclusive, contra a realidade, como se o Neymar estivesse arrebentando todos os jogos no Santos, que ele deveria ser convocado, que ele ia tirar a diferença contra a França,
Bom, e que mais Rodolfo Gomes, que é um crítico do Neymar, discorda, e a pessoa, se ele tivesse que pedir desculpa ao Neymar, pai, vira moda isso. Você critica um... Desculpa, empresário. Ou quando o Ronaldinho Gaúcho estava na ativa de se desculpar ao Assis. Bom, já tem um tempo atrás que essa pessoa em vídeo pediu desculpa ao Matheus Braga por criticar o Matheus França. Mas o Matheus Braga, que é ex-marido da Fernanda Gentil, tem um cara que não vem aí tem algum status, né? Deve ser amigo da diretoria, faz parte da turma do Queiroz, que deve ser parceiro da diretoria, porque ele sempre está nas apresentações, inclusive do que no Marino, que eu estive na apresentação do Marino, e estava lá. Ele não é empresário do Marino, mas deve ter sido uma espécie de intermediário na negociação, e estava lá. E ele deve ser um puta de empresário para a diretoria, um cara muito foda para ele. Para o Matheus França, apesar da fase ruim, ele ainda não mostrou ao que veio. Está na frente do Rogers, que não entrou no jogo. Rogers foi fundamental na virada sobre o Fluminense, inclusive ter feito o cruzamento do gol da vitória. O André Gomes fez uma extremamente falta hoje, é um cara que, com a força física dele, com a explosão dele, ele empurra o time para frente, praticamente e obriga o time a ir para frente. E é um cara que não fez falta com essa explosão. O Marino é um cara que tem uns defeitos que o André Gomes tem que tentar enfeitar o lance. Às vezes eles poderiam fazer um simples, mas tentam dar beleza ao lance, quer dar um drible a mais, quer dar um chapéuzinho, o adversário acaba perdendo a bola. Isso eles têm algo semelhante, mais o jogador da seleção colombiana tem uma explosão que o Marino não tem, né? De empurrar o time para frente. O Marino falhou muito hoje, embora no primeiro tempo, falei até que ele estava impossível, logo nesse inicinho que o Vasco estava sufocando o Curitiba no primeiro tempo, que ele deu um chute na trave, um outro chute perigoso, e morreu ali. Ele não tem essa velocidade que o André Gomes tem de empurrar um time para frente. Mas olha, se ele estava falhando nisso, por que ele não botou, na hora de tirar o Marino, por que ele não botou aço? Bateu o França e botar velocidade para explorar um contra-ataque. Não se encaixam na mesma frase. Não se combinam. É como você querer misturar, sei lá o quê, nesse sentido que pode se não combinar, fazer sentido que não combina, mas isso, da mesma frase, Matheus França e força ofensiva não se casam. O time simplesmente deixou de atacar, deixou de jogar. Não tinha outra coisa, cara. Não tem time do mundo que resista a mais o adversário seja limitado. Ficar só se defendendo. Levou um empate. Se tivesse mais minutos de acréscimo, eu não sei o que seria,
porque o time passou a ser uma inutilidade no ataque. Mas me conforta que no jogo de sábado às 9 da noite já mandamos à CBF o pedido de credenciamento. Estou cético que eu vou ser aprovado, porque a gente sabe o curso que é da CBF nos aprovar, só aprova famoso, ou tem trilhões de seguidores para eles aprovarem. Não é democrática. Então, eu estou cético que a CBF vai nos aprovar o credenciamento para sábado, em São Januário, contra o Botafogo, mas me conforta que o Anderson Gomes estará em campo. Um time, para você almejar coisas grandes ao longo de uma temporada, você precisa ter elenco que você perde uma peça e a outra que substitui mantém aquele padrão. O Vasco não tem esse tipo de elenco. Se você perder o Anderson Gomes, você perde força ofensiva. Principalmente nessa ideia de querer puxar o time com contra-ataque, de velocidade de contra-ataque. No primeiro tempo, quando o Vasco esteve bem, o DVD que fez mais força para empurrar o time para o ataque. Eu vi nas redes sociais, alguns torcedores dizendo que quando em breve o Vasco o Nuno Moreira vai perder a vaga de titular para quem? Marino não se mostrou por onde. Matheus França, muito menos. O Rogers, eu acho que o Rogers deveria fazer a função que fazia, né? Desculpem, saiu o Felipe Coutinho, mas não um ponta pela esquerda. Então, assim, só se vier alguém na janela do meio do ano. Antes disso, apesar da fase do português, que não é boa, diferente que era do ano passado, só quando se vier esse novo investidor e tiver cacife para contratar jogadores bons na janela do meio do ano. Fora isso, o Nuno continua, por mais a fase não seja boa no momento, titular. Deu muita raiva, né? Porque dava para vencer e o time abriu mão de vencer. E espero uma postura diferente, né, sábado contra o Botafogo. Botafogo que venceu o Mirassol em casa, né? Eles precisam de sequência de vitórias para sair da má fase, então eu acho que tem que aproveitar justamente a fase ruim do adversário para tentar vencer. E calar o torcedor adversário do Botafoguense, dizendo que o Vasco venceu no Campeonato Carioca, porque o Botafogo jogou com o time do Sub-20. Mas hoje o Renato deixou de vencer, o Vasco deixou de vencer. Bom, o Vasco ainda, com o Renato, ainda está invicto. Mas se jogar da forma que jogou no segundo tempo, em um time melhor que o Curitiba, pode pagar muito caro. Hoje já pagou, mas pode pagar mais caro ainda. Já indo para 20 minutos de choro,
O pensar pequeno desse time. O treinador hoje, treinador que foi muitos campeões de clubes, como jogador, né? Como treinador também tem uma Libertadores pelo Grêmio. No Grêmio, ele até fiz uma coluna no Correio da Lavoura, já tem anos já, que eu falei que o Renato parecia que nasceu para ser treinador no Grêmio, porque ele tinha um título por ano no Grêmio, mas ele, se for comparado quando ele começou a carreira, de 2008 e hoje, ele evoluiu muito, mas hoje ele pensou pequeno. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, ainda o Vasco está se vencer fora do Rio, né? Poderia ter vencido contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, mas a arbitragem deu 10 minutos de acréscimo até o Cruzeiro empatar. Hoje não foi pela arbitragem, foi da estratégia covarde que acabou pagando caro. Então é isso, galera. Até aí o Vasco levou todos os jogos do Brasileiro até hoje, levou gol hoje para variar. Então é isso, galera. Vamos ver se contra o Botafogo. Faça e fique branco defensivamente, né? Vamos aguardar. Até mais.